hora de falar de esportes aqui no canal. É aquele vídeo que você já sabe que eu posto toda semana, dando aqueles pitaquinhos no que eu assisti durante o fim de semana, certo? Se você está aqui, muito obrigado. Já peço para deixar o like, se inscrever no canal. E vamos embora, vamos falar de esportes. Afinal, neste fim de semana, o Santos venceu, o Corinthians desencantou. E vamos comentar um pouquinho sobre São Paulo e Palmeiras. Vem comigo! Bom, como eu falei pra vocês durante a semana, o vídeo ia sair na terça-feira, justamente porque nessa segunda-feira à noite nós tivemos o clássico São Paulo e Palmeiras no Morumbi. Mas, antes da gente seguir e falar do Campeonato Brasileiro, eu quero dar parabéns a Votuporanguense. O Votu voltou e volta como campeão para a Série A2 do Campeonato Paulista. Na decisão da A3, vitória sobre o Grêmio Prudente por 1-0 no jogo de volta, após o empate no primeiro jogo em 2-2, lá em Prudente. E em Votuporanga, estádio lotado, hein, cara? Estádio lotado na noite de sábado. A Votuporanguense venceu o Grêmio Prudente por 1-0 e se sagrou campeão da Série A3. E volta a disputar a Série A2 no próximo ano. Parabéns ao Votuporanguense e ao Prudente também, que estão de volta à Série A2 do Campeonato Paulista. Aliás, o Prudente entra pela primeira vez. A outra agremiação que também se chamava Grêmio Prudente, na verdade, anteriormente era o Barueri, que é itinerante, a cidade ia para cima e para baixo e hoje está sem atividade nenhuma, certo? É isso aí. Também aproveitar e dar parabéns para a Francana e para o Rio Branco de Americana. Por quê? Eles subiram da Série A4 para a Série A3. A partir deste ano aqui, o futebol profissional de São Paulo voltou a ter 5 níveis, 5 divisões. E a chamada primeira divisão de profissionais ganhou este ano a Série A4, que é os clubes que subiram da Bzinha do ano passado e não se classificaram para A3, eles ficaram numa Série A4. 16 clubes entraram nessa série e durante a disputa chegaram na semifinal. A Francana enfrentando o SK Brasil de Santana do Parnaíba, e o 15 de Jaú enfrentando o Rio Branco. E no jogo que nós tivemos esse fim de semana, o Rio Branco não tomou conhecimento do time de Jaú, fora de casa, meteu 3-0 e subiu para a Série A3 do Campeonato Paulista de profissionais. Já o time da Francana empatou em 0-0 com o SK Brasil, não tinha decisão por pênaltis, era por campanha. O 15 de Jaú jogava pelo empate no jogo lá em Jaú, acabou perdendo de 3-0, o time de Americana tomou conhecimento. E o time da Francana empatou 0-0 com o SK Brasil e garantiu o acesso. Cidades de Franca e a cidade de Americana estão em festa. Os dois times voltam à Série A3 do Campeonato Paulista e, claro, vão fazer a final da Série A4, que terá suas datas marcadas daqui a alguns dias pela federação. Vamos conhecer quem será o primeiro campeão da Série A4 nessa nova divisão que abriu esse ano. Agora com 5 níveis, a Bzinha, passa a ser a 5ª divisão. Que se chama de segundona, mas na verdade é uma 5ª divisão, né? Então parabéns ao time de Franca, parabéns ao Rio Branco de Americana, 2 times tradicionais aqui do interior paulista, 2 times tradicionais que já deram muito trabalho para os times grandes da capital durante toda a história do futebol paulista. Aproveitar que eu estou dando parabéns também, e ainda mais aqui do interior de São Paulo, parabéns ao SESI Bauru, que foi campeão da Superliga de Vôlei Masculina, vencendo o Campinas por 3-0 na decisão realizada neste domingo. Cidade de Bauru em festa e muito bem representada no esporte, porque além de ter o SESI Bauru disputando a Superliga de Vôlei, tem um time bom de basquete disputando a NBB, e tem o Noroeste que subiu da Série A2 para a Série A1 de volta esse ano. Festa em Bauru. E seguimos aqui. Antes da gente entrar na Série A, vamos falar da Série B, especificamente do jogo do Santos. Partida disputada na sexta-feira contra o Avaí, lá na Ressacada, lá em Florianópolis. 2 para o Santos, 0 para o Avaí, melhor, 0 Avaí, 2 Santos. Um jogo que foi bem melhor do que o jogo contra o Paysandu, realizado na semana passada. O jogo contra o Paysandu foi um jogo arrastado, foi duro de assistir. Mas no jogo que aconteceu na sexta-feira foi um jogo um pouco mais animado. Tanto que o Avaí teve 17 finalizações a favor e o Santos teve 18.
durante toda a partida. Os gols só saíram no segundo tempo. O Santos marcou com o JP Sherman, primeiro gol dele como profissional, e o segundo gol marcado por Júlio Furque. É o 7º gol dele com a camisa do Santos. E olha curioso, 7º gol dele com a camisa do Santos, 5 no segundo tempo, mostrando que ele é um jogador que entra para ser decisivo na partida. O próximo jogo do Santos será contra o Guarani de Campinas, que neste fim de semana, após derrota por 1-0 para Chapecoense lá em Campinas, o Guarani demitiu o seu treinador. E agora, durante a semana, deve anunciar um novo treinador que irá substituir e irá seguir o trabalho ao time de Campinas. E será o próximo adversário do Santos no próximo fim de semana. Tudo próximo, né? Estamos pertinho já que estamos mandando esse vídeo no ar na terça-feira. Bom, falar um pouquinho agora de Série A do Campeonato Brasileiro. Muito bem, então vamos a todos os resultados da Série A do Campeonato Brasileiro deste fim de semana. Quarta rodada encerrada. No sábado, Vasco da Gama 0, Criciúma 4. Que paulada em São Januário, hein? Que paulada que o Vasco levou e o treinador caiu lá. Ainda no sábado, Curitiba 0, Atlético Mineiro 3. O Bahia venceu o Grêmio por 1-0. Já no domingo, tivemos Flamengo 0, Botafogo 2 no Maracanã. Cruzeiro 3, Vitória 1. Corinthians 3, Fluminense 0. Juventude 1, Atlético Paranaense 1. Fortaleza 1, Bragantino 1. Internacional 1, Atlético Goianiense 1. E nessa segunda-feira à noite, São Paulo 0, Palmeiras 0. E se vocês quiserem saber o quanto que eu acertei em cheio, dessa vez não acertei nenhum resultado. Não acertei nenhum em cheio. Mas acertei apenas o vencedor, o Cruzeiro vencendo Vitória. O Corinthians e Fluminense apostei empate. Acertei a vitória do Atlético Mineiro, né, em cima do Cuiabá. E quer dizer que então fui muito mal nessa rodada. Diferente da outra, que eu tive 4 acertos e 4 acertos em cheio e 4 acertos no placar. Dessa vez fui muito mal na rodada. Bom, vamos comentar então as partidas que eu assisti neste fim de semana. Muito bem, passamos para a Série A do Brasileirão. E eu vou começar falando do clássico Flamengo e Botafogo, que aconteceu no Maracanã às 11 da manhã. Ô CBF, que horário ruim, hein, CBF. 11 da manhã, aquele futebol e o sol quente, hein. É duro para poder assistir futebol nesse horário, pelo menos aqui no Sudeste. E ainda num período que nem estamos no inverno ainda praticamente. Estamos no outono, mas ainda está muito quente. A temperatura acima dos 30 graus no horário do meio-dia, onde o jogo estava rolando, certo? Flamengo 0, Botafogo 2. Infelizmente, porque eu estava assistindo as decisões da Série A4, acabei pegando só o trechinho final do jogo, mas depois acabei dando uma conferida no que aconteceu durante os 90 minutos no Maracanã. Eu só consegui ver ao vivo o gol do Savarino no segundo tempo, já pertinho de acabar o jogo. Savarino marcou o segundo gol e durante toda a partida o Flamengo teve as melhores oportunidades. O time que chegou mais vezes ao gol adversário, teve mais posse de bola também, mas não aproveitou. Não teve sucesso, não teve efetividade e com o resultado, obviamente, o time saiu vaiado do gramado e sofreu chacotas, obviamente, dos torcedores do Botafogo, né? Bom, passamos agora a falar do outro jogo que eu assisti nesse domingo, Corinthians 3, Fluminense 0. E o Corinthians desencantou, que milagre! O jogo muito intenso e o Corinthians ele precisava dar uma resposta rápida ao seu torcedor. Desde a terça-feira, quando perdeu do Argentinos Júnior pela Copa Sul-Americana, a torcida começou a cobrar, teve pichação no CT do clube, e realmente o time precisava dar uma resposta dentro de campo. E deu, uma resposta até convincente. O Cássio acabou ficando no banco de reservas. Ele, na terça-feira, se vocês assistiram os telejornais, viram que o Cássio estava muito chateado, muito abatido. Isso é ruim mentalmente para um atleta, né? Um atleta de alto nível. E isso seria muito injusto com o Cássio, que é vitorioso no Corinthians. Eu não sou corintiano, mas você reconhecer um jogador adversário que é ídolo lá, é muito injusto ver que o pessoal mais momentista acaba estragando a história de um profissional que fez muito para aquele clube, né? Com o Cássio no banco, o Carlos Miguel foi titular nessa partida
E o Corinthians também não contou com o Yuri Alberto, que não jogou. E já logo no começo do jogo, a bola começou a rolar, mas com 6 minutos o Pedro Henrique acabou sofrendo uma lesão na coxa, teve que ser substituído pelo Mosquito. Muito... já deixou um peso a mais logo no começo do jogo. O Fluminense começou o jogo tocando bola, a defesa parecia até saber controlar bem a bola, só parecia, porque na maior parte, ou em boa parte do primeiro tempo, notava-se que o Corinthians marcava pressão e conseguia recuperar muito rápido a bola dos jogadores do Fluminense. Ou seja, praticamente o Fluminense não conseguia concluir as jogadas, não conseguia chegar ao ataque pela inteligência dos jogadores do Corinthians que estavam em campo. Eles estavam mais aguerridos, estavam mais parecia pronto ali para ação do que os caras do Fluminense, que parecia tocar a bola naquela moleza do dinizismo, sabe? E em 2 lances errados, saíram os 2 primeiros gols do Corinthians no jogo e no Campeonato Brasileiro, que o Corinthians até agora não tinha marcado gol. 2 gols do menino Wesley. O primeiro foi um chute de fora da área que entrou no canto do Fábio. E o segundo, uma linda jogada que ele saiu driblando toda a defesa do Fluminense ali, ficou na cara do Fábio, colocou no canto dele. O Corinthians virou o primeiro tempo vencendo por 2-0. E logo no começo do segundo tempo, um cruzamento na área, o Kaká cabeceou, marcou o terceiro. E depois o Fluminense continuou tentando tocar a bola, tentando chegar ao ataque, só que não era o objetivo. Eu sempre reclamo um pouco do São Paulo, quando tá jogando, jogava algum tempo atrás, que o time tinha boa posse de bola, mas era um time pouco objetivo. E time pouco objetivo não marca gol. O Corinthians foi mais efetivo, conseguiu chegar aos seus gols, o Fluminense não. E assim, uma coisa que eu notei durante a partida é que parecia que os caras do Fluminense só foram pra querer arrumar confusão com os caras do Corinthians, porque toda hora era treta. Chegou num momento do primeiro tempo ainda, uns 20, 25 minutos do primeiro tempo, era treta dos jogadores do Fluminense com os jogadores do Corinthians, empurra, era um caindo atrás, um caindo no gramado parecendo fazer simulação e ia outro em cima pra falar, não vai fazer simulação, essas coisas. E meio que o jogo ficou um pouco pesado. Parecia que iríamos ter 2 ou 3 expulsões durante a partida, mas não tivemos nenhuma. Mas tivemos um número grande de faltas e de cartões amarelos durante o primeiro tempo. Foram 4 cartões amarelos dados ao Corinthians e 2 dados ao Fluminense. Ainda foi pouco cartão amarelo pro lado do Flu. Certo? Foi um jogo que o dinizismo não funcionou. Funcionou mais a inteligência dos jogadores corintianos, que tiveram um pouco mais de ousadia, um pouco mais de garra e foram objetivos, venceram o jogo. Uma coisa legal a se notar durante a partida foi a entrada do Renato Augusto. Ele entrou durante o segundo tempo e o estádio, em sua maioria a torcida do Corinthians, aplaudiu a entrada do Renato Augusto jogando já pelo time adversário. É bem bacana ver uma cena assim, né? Depois de umas cenas lamentáveis que tivemos no sábado lá, que eu não vou nem comentar aqui, a gente vê uma manifestação assim a um jogador que fez muito pelo seu clube. Acabei de falar do Castro, né? Olha só, a um jogador que fez muito pelo seu clube, tá jogando em outra equipe e ainda assim tem o seu reconhecimento. Isso sim foi bacana. Também, infelizmente, não conseguiu fazer muito durante a partida o Renato Augusto, né? Teve um chute ou outro durante o segundo tempo, mas sem objetivo. Melhor para o Corinthians, venceu 3-0, sai com seus 3 primeiros pontos no campeonato, praticamente feliz ano novo do Corinthians, né? Porque até agora só tinha tido a apresentação bem mais ou menos, né? E finalmente uma apresentação um pouco mais convincente que agradou os torcedores, mas ainda com o alerta amarelo ligado, porque os próximos jogos do Corinthians vão ser contra o Fortaleza e contra o Flamengo, né? Vai ser uma legião de F, né? Fluminense, Fortaleza e Flamengo em seguida. Mas tem que ver como é que vai continuar jogando esse time do Corinthians, se vai continuar tendo toda essa intensidade que teve contra o Fluminense, e vai continuar sendo objetivo, que é o que eu sempre falo, que eu mais cobro dos times hoje para parar com esse negócio de toque de bola, fazer lançamento, toque bonito, fazer tabelinha na área, não. Seja objetivo, que é o melhor que se pode esperar de um clube de futebol. E o Fluminense, né, recolhe seus cacos e segue a sua vida no Campeonato Brasileiro, tá certo? Agora nós passamos para São Paulo e Palmeiras, o clássico no Morumbi. Bom, galera, agora já é quase 1 da manhã, da madrugada de segunda para terça. O jogo lá no Morumbi
acabou já faz um tempo, já tivemos as entrevistas dos técnicos, já tivemos todos os comentários e análises que eu acompanhei agora há pouco pela televisão, né? E o São Paulo e Palmeiras fizeram um bom jogo, mas sem gols. São Paulo 0, Palmeiras 0, jogo realizado para mais de 55 mil, para ser específico, 55.694 pessoas, maior público do Morumbi neste ano de 2024. O jogo São Paulo e Palmeiras foi marcado assim por um equilíbrio muito grande entre as duas equipes. Não foi um jogo tecnicamente bonito de se ver, mas foi um jogo assim bem disputado durante os 90 minutos, embora não teve tão grandes lances assim de ameaça aos goleiros, né? Se eu não me engano, o Everton acho que trabalhou umas 2 vezes apenas no jogo, o Rafael também acho que mais umas 2, e teve mais um lance aí no segundo tempo e o zagueiro do São Paulo tirou uma bola quase de cima da linha, num chute lá que estava entrando, mas foram bem poucos mesmo. Teve um outro lance do Michel Araújo que ele chegou entrando na área, mas em vez de concluir pro gol na frente do Everton, preferiu tocar para trás. Acho que era o Luciano que estava na jogada e acabou não sendo feliz na conclusão. E foi um jogo assim marcado por sem muitos lances, mas com um bom desempenho dentro de campo. São Paulo 0, Palmeiras 0. Bom, durante as coletivas, o Abel Ferreira comentou muito dos lances de gol que o Palmeiras perdeu e disse que não se podia perder gols das chances que o Palmeiras criou. Já o Zubeldia, né? Ele, por sua vez, está começando o trabalho, é o segundo jogo dele à frente do São Paulo, e ele achou que o time está começando a se encaixar no seu perfil de jogo e os jogadores estão começando a entender o que ele quer que o time trabalhe em campo. Alguns jogadores durante a entrevista também, já no pós-jogo, comentaram isso do Zubeldia, né, sobre o trabalho que começa a ser desenvolvido nesse momento, e muitos acreditam que vai ter uma melhoria do futebol do São Paulo nos próximos jogos, certo? Outra coisa que ficou marcada nessa partida foi o reencontro do Abel Ferreira com o Belmonte, que depois daquela confusão toda que teve no Morumbi no Campeonato Paulista, dessa vez os dois se abraçaram. O Abel comentou que o Belmonte foi sincero, pediu desculpas, tudo, conversou um pouco com ele e vida que segue. Ele falou que todo mundo erra, até ele erra também, ele comentou. Todo mundo é humano e é assim que tem que ser. Não vamos deixar a rivalidade apenas para dentro de campo, não levar para fora de campo, não levar rusgas nem nada, né? Afinal, o futebol tem que ser um motivo de alegria e não de discórdia, tá certo? Então isso aí, São Paulo 0, Palmeiras 0. Fica aqui meu comentário do jogo que aconteceu nesta noite de segunda-feira. Agora já estou gravando na madrugada de terça, e nas próximas horas vai sair o vídeo, você já deve estar assistindo, obviamente, né? E com o empate em 0-0, a classificação do campeonato coloca o Botafogo agora como um novo líder do Campeonato Brasileiro, seguido pelo Atlético Mineiro, né? E na zona de rebaixamento, o Vasco entrou, junto com ele o Vitória, segue também o Atlético Goianiense e a equipe do Cuiabá. Vamos ver se teremos mudanças nas próximas rodadas, né? O campeonato está só no começo ainda, só foram 4 rodadas, muita coisa vai acontecer ainda. Nos próximos jogos, o São Paulo vai enfrentar o Águia de Marabá pela Copa do Brasil, e o Palmeiras também joga na Copa do Brasil, só que em casa, contra o Botafogo de Ribeirão Preto, tá certo? Vou fazer um registro rápido aqui em São Paulo, nos jogos que aconteceram na cidade de São Paulo, tanto no jogo do Corinthians que aconteceu no domingo e o clássico São Paulo e Palmeiras, os jogadores entraram com várias crianças, e são crianças cegas ou de baixa visão, que pertence à Fundação Dorina Dorvil, que é uma fundação que cuida de crianças cegas e de baixa visão em São Paulo, né? Essa entrada em campo faz parte do projeto do Abril Marrom, né, que é de mês de conscientização às deficiências, e foi muito bacana ver essa ação da Fundação Dorina Dorvil com os jogadores de futebol entrando em campo. E aliás, no jogo do Corinthians ontem, eu não sei se estive no Morumbi, mas durante o intervalo também teve uma ação com crianças autistas ali durante o intervalo. É bem legal essas campanhas, são campanhas de conscientização, sempre são vistas como positivas, tá certo? É isso aí, pessoal, e para fechar a minha
tristeza pelo Los Angeles Lakers, o LeBron James eliminado pelo Denver Nuggets. 4-1, perdeu agora à noite o jogo número 5 lá em Denver, de vitória dos Nuggets, classificação e paciência, né? Os Lakers já não fizeram uma boa temporada passada e nesse ano também já não fizeram uma boa campanha. Vida que segue. Bom, a gente se vê no próximo vídeo então, um grande abraço a todos, fiquem bem, fiquem em paz, se inscrevam no canal, curtam aí, deixem o like, um grande abraço a todo mundo, valeu a todos que acompanham, a gente vai voltar no próximo vídeo, na próxima terça-feira, na semana que vem vai ser também na terça-feira, tá ok? Um grande abraço, fiquem bem, até mais.